levantar suas mãos. Oh, lambras cantra sulabadra raraca. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua presença. Obrigado porque a sua presença é perceptível nesse lugar. Nós honramos sua presença. Nós adoramos a sua presença. Nós sabemos que você está presente. E porque você está presente, tudo é possível acontecer. Nós estamos em um ambiente propício para milagres. Nós estamos em um ambiente propício para acontecer coisas impossíveis. Porque você está presente. O seu toque está presente. Obrigada, Espírito Santo. Nós honramos a sua presença. Nós elevamos a nossa expectativa para você. Que todo olhar humano, que todo olhar para o homem perca força, mas que todo olhar seja colocado em você. Porque tudo é por você, tudo é para você. Não faz sentido estarmos aqui adorando a homens. Não faz sentido estarmos aqui com expectativa para o homem. Mas estamos aqui porque estamos com expectativa naquilo que você tem para derramar sobre nós. Nós estamos prontos, com o coração aberto, para receber daquilo que você tem para derramar. E eu sei que vai nos mudar de lugar, que vai mexer nas nossas entranhas, que vai mexer com o nosso presente e vai mexer com o nosso futuro. Obrigado, porque os nossos melhores dias não estão atrás de nós. Obrigado por você apresentando os nossos melhores dias que estão à frente de nós. A nossa melhor fase que está à frente de nós. Você abrindo as portas, você abrindo o tempo, você abrindo a estação do sobrenatural, a estação do favor de Deus, a estação dos milagres, a estação da expansão, a estação da multiplicação, a estação do dobro, a estação da prosperidade, a estação da abundância, a estação de curas, 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 a estação de salvação, salvação, aleluia, salvação, 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 aleluia, aleluia. Você pode perguntar para o vizinho do seu lado. Pergunta assim: você está pronto? Ele respondeu o que para você? Veja se ele está fervoroso. Veja se ele está animado. Veja se ele está pronto. Se ele está pronto. Se ele está pronto. Aleluia. Você pode sentar um pouco? Meu tempo vai começar agora. Há um tempo atrás eu tenho orado. O louvor pode sentar. Já eu chamo vocês. Há um tempo atrás eu tenho meditado um pouco sobre algumas verdades que tem nos evangelhos. E uma história essa semana me chamou a atenção. E eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 8. Versículo 22, diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim, eles entraram em um barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos, quando viu a situação, foram acordá-lo.
clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas, e a tempestade parou, e tudo se acalmou. Versículo 25. Então, eles lhe perguntou: onde está a sua fé? Você pode perguntar para a pessoa do seu lado: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem que ele ordena que até os ventos e o mar lhe obedecem? E eu vou só conversar um pouquinho sobre essa história, alguns pontos que me chamou a atenção. Eu fico imaginando naquela cena, Jesus e os seus discípulos, e ele tem uma instrução: vamos para o outro lado. E na mesma hora, o que acontece? Os discípulos começaram a ficar empolgados. Eles ficaram animados com aquela direção que Deus estava dando. Vamos para o outro lado. E eu fico imaginando os discípulos alegres, felizes, empolgados. Vamos arrumar mala, arruma tudo. Vamos embora. E quando eles entram naquele barco, acho que as primeiras horas devia estar super divertido. Até porque tinha uma palavra que foi dada: vamos para o outro lado. Mas a circunstância chegou. E quando a circunstância chegou, qual foi a reação dos discípulos? Eles lembraram que tinha uma palavra: vamos para o outro lado? Ou eles ficaram assim: eita, e agora? Acabou a história. Acabou tudo. Eu fico imaginando eles, Jesus dormindo. Às vezes que Jesus estava dormindo, estava no sono, bem profundo. E os discípulos naquele alvoroço, naquela agonia. Quando a circunstância chega. Quando o dia mau acontece. Quando a situação, a oposição, ela chega de encontro à palavra que nós recebemos. E diz que quando os discípulos viram tudo aquilo, os ventos muito fortes, imagina a cena, a água entrando dentro do barco. Eles pensando que ia afundar, e eles chegam: Jesus, a gente vai morrer. E Jesus simplesmente olha, repreende o vento, coloca tudo em ordem e ainda pergunta: onde está a sua fé? Quando Jesus estava perguntando onde está a sua fé, Jesus estava dizendo: eu não dei uma palavra que nós íamos chegar até o final, que nós íamos chegar até do outro lado. Onde foi que você se perdeu no meio do caminho? O que foi que tirou teus olhos do que eu falei? Foi a tempestade? O que está se sobressaindo? É a voz de Deus ou é a circunstância gritando de um lado? E eu comecei a pensar sobre isso esses dias. Recebemos palavras, recebemos comandos, recebemos direções tão específicas. E é como se Deus estivesse pegando em nossa mão e dizendo assim: vamos avançar, vamos para o outro lado, vamos conquistar. Você tem coisas boas para a sua vida. Só que o primeiro vento, que é o contrário, que acontece, nós chutamos a barraca, chutamos o pau da barraca e perguntamos: onde é que está Deus? Por que isso não está acontecendo? Por que esse vento contrário? Você sabia que Jesus sentiu o mesmo vento que os discípulos sentiram? Você sabia que Jesus viu a mesma água que os discípulos viram? Talvez quando Jesus se levantou para repreender, a água estava sobre os seus pés. Só que Jesus não deixou que a circunstância ganhasse força. E eu quero te incentivar essa noite, em poucos minutos, é você se posicionar para perder a velocidade da circunstância. Tantas coisas Deus nos dá, promessas, direções, desejos sendo realizados, e nós pensamos que Deus vai fazer tudo. Quando Jesus pergunta: onde está a sua fé? Ele estava dizendo aos discípulos: por que você não agiu?
Porque você não segurou aquele que eu tinha dito para você. Existia uma palavra final. E nós temos muitas vezes a palavra final. Não sei o que acontece no meio do caminho. Eu não sei o que acontece no início do caminho. Mas eu sei que existe um destino final. E que eu preciso agarrar esse destino. Independente do que aconteça no meio. Eu sei que existe um final. Eu não sei se vai acontecer uma circunstância, eu não sei se o vento vai soprar, eu não sei se as águas vão entrar no barco, mas eu sei, existe um lado que eu vou passar e eu vou desfrutar daquilo que Ele falou. Você está em um tempo propício para uma nova fase, a nova estação, mas você precisa estar determinado em olhar para a fase final. Tirar os olhos do presente, tirar os olhos do que está te prendendo e segurar aquilo que Deus tem. Nós não podemos lançar a nossa vontade de acontecer em Deus. Porque Jesus estava dizendo que ele disse: onde está a tua fé? Eu te dei todas as coisas. Eu te disse para onde nós vamos. E Deus já nos deu tantas coisas. Quando você conhece o lugar que você pertence em Cristo. Quando você sabe quem você é em Cristo. O que você pode em Cristo. Você não fica amarrado no meio do processo. Você não fica amarrado no meio da situação. Porque você sabe, em Cristo eu tenho isso. Em Cristo eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. Em Cristo nada pode me deter. Em Cristo eu não posso ficar presa em nenhuma situação. Nós só precisamos nos levantar. Parar de estar olhando o problema. Parar de estar chorumingando. Parar de estar olhando a situação pelas lentes do diabo. E tomar as rédeas da sua vida e dizer: aqui não, Satanás. Aqui sou eu. Aqui eu tomo a posse. Aqui eu tenho o meu território. Toma as rédeas. Nós não podemos ser reféns. Tem uma nova fase que está nos esperando. E essa nova fase, sabe o que vai erguer de nós? Já viu aquela expressão? Levantar as mangas, não é isso? Arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Sabe o que é botar a mão na massa? É deixar de estar tendo pena de si mesmo. Deixar de estar numa posição de coitadinho e de vítima. E dizer: aqui não. Se é para tomar posse, se é passar para o outro lado, quem mais vai sou eu. Não importa o que está no meio do caminho. Não importa a circunstância. Se é preciso pisar, eu vou pisar. Se é preciso eu passar por cima, eu vou passar. Porque eu estou conectada. Eu estou presa ao que está lá na frente. Certa vez eu estava em casa. E eu já tinha passado por essa situação no meu corpo. E mais uma vez tinham voltado. E dessa vez que tinham voltado, o que é que eu fiz? Eu peguei, fiquei sentada e comecei a chorar. Gente, chorar não é problema, tá? O problema é depois o que é que você faz depois do choro. E eu comecei a sentir, eu comecei a fazer perguntas: Senhor, por quê? Por que aconteceu de novo? Por que está demorando tanto? Aquelas perguntas que nós fazemos para Deus, mas nós já temos as respostas. Nós só queremos viver a nossa dor. Só que às vezes a gente está vivendo a dor demais. E quando a gente vive a dor demais, a gente está perdendo o tempo de avançar. E eu lembro que eu naquele lugar, naquele meu quarto, Fernando tinha ido para a escola de ministro naquela época. E eu fiquei lá, choramingando em cima da cama. Senhor, por quê? Eu não aguento mais. Está doendo, está incomodando. E daqui a pouco eu escuto aquela voz como de um pai, bem firme. E diz: Miriam, se levanta dessa cama e vai estudar.
e vá ler aquilo que você precisa ler, para você sair dessa posição de vítima e ocupar o seu lugar de alcançar aquilo que você precisa. E naquele momento eu escutei aquele conselho bem forte. E eu me levantei. E eu fui andando, eu lembro que eu fui andando chorando para o banheiro. E quando eu fico na frente do banheiro, eu não estava nem conseguindo ficar em pé por conta das dores. E eu olho para o espelho e eu começo a rir pela fé. A lágrima descendo. Mas era o que eu tinha que saber fazer. Era o que eu tinha sido ensinada a fazer. Era o que eu precisava fazer. E eu lembro que eu comecei a fazer força. E eu fazia aquele ha-ha sem vontade nenhuma. A lágrima descendo. Mas quando você começa em fé, quando você se decide honrar o que Ele está falando, Ele pega junto. E as coisas se tornam fáceis. E o resultado que você precisa, Ele chega. E eu lembro que eu comecei a chorar. Daqui a pouco comecei a rir. E agora eu estava rindo de verdade. Não que da outra vez não fosse. Era me esforçando. E eu conheci a alegria que caiu sobre a minha vida. E quando eu procurei as dores, não tinha mais. Porque aquilo que você precisa está no posicionamento que você pode dar. Onde está a sua fé? Como é que o diabo tem se apresentado para você nesses últimos dias? Como é que a circunstância, ela tem gritado para você nesses últimos dias? Eu estava lendo uma historinha nesse livro de Nancy, eu achei bem interessante. E eu vou dizer para você. Ela conta uma história nesse livro, que os filmes de antigamente, não pegou a minha época, graças a Deus. Que os filmes de antigamente, vamos ver quem vai lembrar. Existiam aquelas igrejas que tinham um sino. E aquele sino, uma cidade pequena, quando acontecia qualquer coisa na cidade, que precisasse as pessoas serem informadas, uma situação grave, um problema, uma pessoa ia lá e começava a bater o sino. E começava a bater o sino para avisar as pessoas que tinham que dar atenção ao sino, porque tinha algo que tinha acontecido. Só que daqui a pouco, aquele homem que batia o sino, quando as pessoas olhavam para a situação, ele saía, só que o sino continuava batendo. E ele batia, só que depois ia diminuindo a intensidade. Porque não tinha mais alguém que batesse o sino. E ela compara com a circunstância quando chega em nossa vida. Aquele som terrível. Aquela voz do problema. Aquela voz da circunstância. Querendo nos desanimar, querendo roubar aquilo que é nosso. E quando aquele sino bate, a gente fica alarmado. Aconteceu o que eu não esperava. Olha o som da circunstância. Só que ela fala que quando nós exercemos a nossa autoridade contra o diabo, aquele que está batendo o sino corre. Não fica mais batendo. E talvez parece que esse som ainda tem alguém lá batendo, mas o diabo soltou. E aquele som da tempestade, aquele som da circunstância começa a diminuir, porque a sua autoridade fez aquele barulho cessar. Qual é o barulho que você precisa cessar nos seus ouvidos hoje? Qual é o som que você tem que mandar parar de bater nos seus ouvidos? Qual é a voz da circunstância que você precisa dar um basta essa noite, para que você possa alcançar, conquistar os dias que estão por vir? O improvável vai acontecer. O inesperado vai acontecer. Mas quando você se posiciona e manda o sino parar de bater. Exerça, querido, sua autoridade. Tome as rédeas da sua vida.
Não coloca o fracasso na mão de ninguém. Não coloca porque não deu certo, porque fulano não me ajudou, porque eu não ganhei isso, porque não me favoreceu, porque não está me vendo. Coloca o fracasso naquele que você está sendo passivo demais. Você foi chamado para entrar no ringue. E quando você entra no ringue, você não tem a opção de perder. Porque Cristo já venceu por você. Você já entra no ringue já sabendo. Essa batalha já sei. Eu já sei o resultado final. Possa ser que eu ganhe perca um round, perca 2 rounds, não importa. Você sempre vai se levantar para ganhar. Porque a sua posição, ela não muda. Satanás não muda. Mas onde está a sua fé? Tudo o que você precisa fazer é não desistir. Tudo o que você precisa fazer é permanecer crendo. Não aconteceu hoje, mas vai acontecer. Não aconteceu amanhã, não tem problema, mas vai acontecer. Passou um ano, não tem problema, mas vai acontecer. E talvez esse ensino fique na sua cabeça. Agoniando seu juízo. Mas você continua com a palavra que Deus te deu. Vamos passar para o outro lado. Qual é o vento? Qual é a circunstância? Você não pode deixar que a circunstância roube aquilo que Deus te disse. Eu vejo essa noite Deus desenterrando mesmo palavras. Desenterrando, tirando da gaveta palavras que foram lhe dadas há anos atrás. Há anos atrás. Todo aniversário tem presente. O aniversariante, ele se prepara para receber presente. Toda vez que a Elisa faz aniversário, ela já fica na porta para receber o presente. Não sabe nem o que vai ganhar, mas ela sabe, eu vou receber um presente. E o aniversariante, ele tem que ter essa expectativa de receber presentes. E Deus quer te coroar com presentes essa noite. Deus quer te coroar com recompensas, com presentes. E Deus não quer que você abra aquela gaveta que você escondeu, que você guardou, para você se encontrar com frustração. Porque talvez guardamos algumas palavras, guardamos algumas promessas, porque aquilo que Deus disse que ia acontecer, por não ter acontecido no tempo que nós queríamos, terminou nos machucando. Mas Deus quer que você se dê uma chance a você mesmo. Deus quer que você seja ousado para tirar os sonhos dessa caixinha e começar a reviver que é possível acontecer. Porque eu não sei o que foi o que o diabo fez, eu não sei o que foi o que o diabo pintou, mas eu sei o que Deus está disponível para fazer uma nova imagem naquilo que Ele falou que ia acontecer. Queridos, o inesperado vai acontecer. O improvável vai acontecer. Presentes inesperados, presentes improváveis estão vindo em sua direção. Estão vindo para acontecer. Você só precisa estar nesse lugar. De não ouvir a batida do sino. Porque essa batida, quando você se levantar em fé, em ousadia, essa batida ela vai diminuir o seu volume. Esse som alto do vento soprando, ele vai ter que diminuir. Ao ponto que você vai começar a viver. E daqui a pouco você não vai mais nem atentar
se existe de fato algum som. Porque tudo que o diabo quer é a sua atenção. Mas quando você decide caminhar, sem olhar para o lado, você lembra de Pedro? Quando Jesus chama ele, ele começa a dar os passos, mas quando ele começa a olhar as ondas, ele começa a afundar. Tudo o que você precisa é manter os seus olhos naquilo que ele falou. Amém. Aleluia. Esse é o tempo, queridos, de cumprimento de promessas. Cumprimento de promessas, cumprimento de sonhos, cumprimento de realizações. Deus não está trabalhando contra o seu sonho. Deus não está trabalhando contra você. Deus não está roubando a sua alegria. Deus quer que você tenha alegria completa nele. Identifica o ladrão da sua alegria e coloca ele no lugar. Nós precisamos ser mais rápidos em colocar o diabo no lugar dele. Não deixar ele ganhar vantagem nenhuma hora. Não deixar ele ganhar vantagem nenhum momento. Colocando o diabo no lugar. Assim como Jesus fez. Olha aquele vento, olha a tempestade. E eu acho que ele pensa só isso. E ele exerce a autoridade e prossegue o seu caminho. Exerça a sua autoridade e prossiga o seu caminho. Não para ver se deu certo. Simplesmente avança. Vai existir comandos, queridos, para essa próxima estação. Que você vai precisar ser forte e corajoso. Para começar a dar passos. Sem ver nada no visível. Sem ver nada aparente. Passos que você vai dar confiando na direção do Espírito. Vamos passar para o outro lado. Não estou vendo nada, mas existe uma palavra. Vamos avançar. Não estou vendo nada, mas existe uma palavra. Através dessas direções, você vai viver o inimaginável que Deus preparou. Vai ser tão fora da sua mente que você vai dizer, essa direção não veio de mim. Porque vai ser além do seu bolso. Vai ser além do seu dinheiro. Vai ser além da sua capacidade. Vai ser além da sua habilidade. E você vai dizer, mas como? Não importa. Passe para o outro lado. Passe para o outro lado. Porque Ele já está lá no outro lado. Queridos, quando nós entramos numa nova fase com Deus, Deus não fica do seu lado dando passo. Deus já fica lá na frente e fica só te chamando, vem para cá. É aqui a nova fase. Sai do velho e vem para o novo. Se desconecta do velho e se conecta com o novo. Você precisa estar preparado para essa nova fase. Você precisa estar preparado para esse novo tempo. O tempo incomum. O tempo que você jamais imaginou viver. Porque o som do sino está perdendo a voz, está perdendo a força. E os júbilos do céu está ganhando espaço. A voz do céu está ganhando espaço em você. E você vai começar a dar passos ao plano e à direção de Deus. Você pode ficar em pé? Aleluia! O louvor pode vir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a minha fé está em você. A minha fé está naquilo que você pode fazer.
A minha fé não está no meio do processo. Não importa o meio. Não importa o meio. Porque você é o alfa, você é o ômega, você é o início, você é o fim. Você está no fim de todas as coisas. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Obrigado por essa noite. Pessoas se posicionando, exercendo sua autoridade, falando com essa montanha, falando com essa circunstância. Obrigado pela ousadia sobrenatural sobre meus irmãos, para colocar o diabo no seu lugar e para se colocar na posição de filho de Deus, que é autoridade, que em Cristo você é. Obrigado por essas verdades sendo levantadas dentro deles, quem eles são em Cristo, o que eles podem em Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o inesperado, o improvável. Obrigado pelo improvável que está acontecendo. Obrigado pelo inesperado que está acontecendo. Obrigado pelas causas impossíveis que está acontecendo. Obrigado, Senhor, porque você é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E nós decidimos ficar com o resultado final. Nós decidimos avançar. Nós decidimos dar passos de ousadia, passos com alegria, em direção àquilo que você quer manifestar. Obrigado, Jesus. Obrigado por você levantando pessoas. Pessoas voltando a sonhar mais uma vez. Pessoas se permitindo a sonhar mais uma vez. Obrigado por você ressuscitando sonhos. Obrigado por você ressuscitando essa noite promessas. Não sei o que foi que aconteceu, mas eu sei que essa é uma noite de festa. Essa é uma noite que o aniversariante recebe presentes. E você, como um bom pai, você quer nos presentear essa noite, realizando os desejos do nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Você se movendo entre nós. Você se movendo entre nós. Obrigado por você trazendo alegria a corações. Obrigado por pessoas que estavam frustradas, que chegaram aqui sem esperança nenhuma. A sua esperança não será frustrada. Deveras haverá um bom futuro. Haverá dias melhores. Haverá dias melhores. Porque a alma está tão abatida. Porque a alma está tão abatida. Se levanta, se levanta, se levanta e deixa Deus te fazer sorrir. Deus está no trono rindo. Deus está agora mesmo no trono rindo. Ele está rindo dessa oposição. Ele está rindo dessa circunstância. E Ele está dizendo: vem cá. Vamos rir comigo. Vamos para o outro lado juntos. Vamos avançar. Deixa eu mudar o seu futuro. Deixa eu mudar o seu presente. Deixa eu mexer no quebra-cabeça. E deixa eu fazer uma nova história. É muito cedo para você desistir. É muito cedo para você parar. É muito cedo para você não acreditar que é possível. Porque o Deus das causas impossíveis está passeando no nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Exaltamos a sua presença. Exaltamos a sua voz. Exaltamos você nesse lugar. Você está entre nós. Você está tocando corações.
você está se movendo. Obrigado. Porque as águas estão sendo agitadas. E você não precisa mais esperar para receber o seu milagre. Porque as águas já estão prontas. Só precisa você mergulhar nessas águas. Obrigado por águas. As águas aumentando de níveis nesse lugar. As águas aumentando. As águas aumentando. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ouço o som de muitas águas. Ouço o som de muitas águas. Ouço o som de muitas águas. Águas que estão subindo. Águas que estão aumentando a sua velocidade. Para inundar os seus pensamentos. Para inundar a sua incredulidade. Para inundar a sua frustração, para que você possa ver que Ele só está te chamando para você mergulhar nesse lugar de possibilidades. Aleluia.